A permutação a gente vai usar quando a ordem importa, só que dessa vez eu vou usar todos os elementos. Então a gente não vai selecionar 3 de 5, a gente vai usar todos eles. A gente vai ter duas fórmulas novamente para a permutação nesse caso. A primeira delas é simplesmente o n fatorial, que é o total de elementos. E a gente vai usar quando não tem elementos repetidos. Por exemplo, eu pegar o número 1, 2, 3 e saber quantas permutações eu posso fazer usando esses três números. Se fosse, por exemplo, 1, 2, 2, ou um nome, por exemplo, Ana, que eu tenho repetição de elemento, por exemplo, 2 ou A, eu ia usar a minha segunda fórmula, onde esses nzinhos aqui são os números que estão se repetindo, o número ou letra que está se repetindo. Então, por exemplo, se fosse a palavra Ana, ia ser permutação de 3, só que a letra A está se repetindo duas vezes. Então, 3 fatorial sobre 2 fatorial. Esse nzinho é porque tem palavras em que tem mais de uma letra que se repete. Por exemplo, se eu pegar a palavra arara, por exemplo. Arara. Ó, olha o quanto que tem essa repetição. É 1, 2, 3, 4, 5 letras. Só que está repetindo o A 3 vezes e o R 2 vezes. Então vai ficar 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. A gente vai ver aqui nos exemplos como que a gente acaba de fazer e como fica para fazer com aplicar isso aí em exemplos. Vejamos esse exemplo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra irradiar? Bom, se a gente observar, nós temos aí 8 letras, né? E aí o que acontece? Eu tenho 8 letras onde o R se repete 3 vezes, o A se repete 2 e o I se repete 2 também. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma permutação com repetição, onde nós temos elementos repetidos. Quais são eles? 3R, 2As e 2Is. E aí é só substituir na formulinha lá que a gente viu no slide anterior. Substituir cada um, e aí eu vou resolver os fatoriais. Aí a técnica de resolver é abrir os fatoriais aí e poder anular até a gente chegar na resposta final, que no caso aqui foi 1680 anagramas. No item C, perceba que tem uma diferença. Ele pede quantos começam com R ou terminam com A. E é importante que o ou ele faz o seguinte, eu tenho que fazer começando com R, somar com terminando com A, e eu vou tirar uma vez aí os que começam com R e terminam com A. Então aqui a gente pode ver, então, resolvendo, eu vou ter 6 mais 6 menos 2, que vai me dar 12 menos 2, que é igual a 10. Retomando, quando for E, é só fazer normal. Eu fixo o começo e o final de acordo com o que ele está mandando. Quando for ou eu faço texto começando com um, terminando com o outro, menos uma vez quando começa e termina com os elementos que ele está dando aqui em cima. No item C, ele fala começam com R ou terminam com A. Então tem uma diferença entre o ou e o E. O E eu faço direto, o ou eu vou ter que fazer, ó, começa com R, então eu vou fazer primeiro começando com R, ou termina com A, então eu vou somar os que terminam com A, só que eu vou tirar uma vez os que começam com R e terminam com A. Aí eu vou calcular as permutações, ó. Começando com R, eu vou permutar 3 letras, 3 fatorial, são 3 letras distintas, né? Terminando com A, eu vou permutar 3 letras também, porque são 3 letras distintas. Menos a permutação de começar com R e terminar com A, que a gente já calculou no exercício anterior. Vou resolver os fatoriais. E vou chegar no meu resultado, então, aqui, ó, 12 menos 2, que é igual a 10. Quando for o ou, faça passo a passo. Faça com calma toda essa estrutura aqui inicial, que vai dar certinho a resolução.